24 de janeiro de 2018. Terceira rodada do Campeonato Paulista começa nesta quarta. No Pacaembu, Corinthians recebe a Ferroviária, enquanto o São Paulo viaja a Mirassol para enfrentar os donos da casa. Segundo o jornal L'Equipe, Neymar está arrependido de deixar a Espanha e considera o campeonato francês defensivo e violento. Para segurar assédio sobre Keno, Palmeiras compra mais 40% dos direitos do atacante e renova contrato até 2021. E ainda, as últimas informações do Santos e Ponte, que se enfrentam nesta quinta. E os gols pela Europa neste meio de semana. O Gazeta Esportiva começa agora. Olá, boa noite. O Gazeta Esportiva desta quarta-feira começa falando do Corinthians, que daqui a pouco, às 7h30, encara a Ferroviária no estádio do Pacaembu. E ontem, na coletiva de imprensa, o goleiro Cássio falou sobre o rival de daqui a pouquinho. Um jogo difícil. Uma equipe, a Ferroviária vem há alguns anos fazendo equipes bem competitivas. No passado teve um problema, acabou não indo tão bem, mas depois conseguiu ganhar a partida lá nossa e acabou subindo e não foi rebaixado, mas geralmente monta um elenco muito bom. Acho que não só a Ferroviária, o Campeonato Paulista em si é um nível acima, na minha opinião, dos outros campeonatos, porque você vê muitos jogadores que já jogaram, tiveram sucesso em equipes de expressão do futebol brasileiro e está jogando em equipes de menos expressão, então se torna a competitividade bem alta, mas lógico, vamos com toda a seriedade, humildade, respeito à equipe ferroviária, mas nós temos que nos impor, nós vamos jogar no nosso mando e vamos em busca dos 3 pontos. Outro tema abordado pelo goleiro foi a situação de Casim, que vem sendo contestado pela torcida e hoje será apenas uma opção no banco de reservas. Cássio saiu em defesa do atacante turco. Ele tem a confiança de todos. Eu acho que teve algumas críticas, eu acho que foram um pouco pesadas em cima dele, se tratando apenas que vão jogar a terceira partida do campeonato. Acho que as 2 partidas lá que a gente foi na Flórida, ele se portou muito bem. Muito difícil ouvir algumas coisas comparando ele com o Jô. É muito difícil comparar. O Jô foi o melhor, considerado entre muitos o melhor jogador do ano. Campeonato Brasileiro, que vai meio ano do Campeonato Brasileiro, o Jô foi considerado. Então, é muito difícil você comparar ele com o Jô, mas ele tem total confiança, o mais importante, tem total confiança dos jogadores, todo mundo confia nele, sabe que ele vai dar a resposta que a gente espera. Eu acho que, se for pegar exemplo, no passado, a questão do Jô, começou o Jô, acabou saindo do time, entrou num clássico, nem era para ele entrar, ele entrou, acabou fazendo gol contra o Palmeiras, foi dando confiança, mas o que eu acho que ele tem que fazer, o que ele vem fazendo é continuar trabalhando forte, se dedicando, porque ele tem a confiança de todos. E vamos ver como será o provável time do Corinthians que entra em campo logo mais. Pelo treinamento de ontem, Carille deve promover 5 mudanças ofensivas, incluindo a estreia de Matheus Vital no meio-campo. O Corinthians vem com Cássio no gol, Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Juninho Capixaba, Gabriel, Marquinhos Gabriel, Matheus Vital, Maicon e Pedrinho, Júnior Dutra, técnico Fábio Carille. E agora vamos ver como deve ser o time da Ferroviária, que com 2 empates ainda não perdeu nesse Paulistão. O povo está feliz em futebol. A Ferroviária tem Tadeu no gol, Alisson, Elton, Luan e Daniel Vansan, Bruno Silva, Ícaro e Elvis, Wellington Júnior, Igor e Léo Castro. O técnico é PC de Oliveira. Em qualquer hora e tempo, seu lema é vencer. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva, portanto, Carille. Acompanhando, obviamente, a evolução dos atletas recém-apresentados. Já realizou 2 jogos de pré-temporada no torneio da Flórida contra a PSV e Glasgow Rangers. E no Campeonato Paulista já jogou também 2 partidas. Então são 4 jogos para pouco tempo de preparação. Então, obviamente, até para não quebrar nenhum jogador, para não correr risco de lesão, ele poupa o time contra a Ferroviária. Poupa metade do time, né? Ele preserva o setor defensivo e poupa do meio para frente. Do meio não necessariamente o Gabriel está mantido, mas dos meias para frente,
É uma possibilidade de dar um descanso para o Rodriguinho, para o Jadson, para ter um preparo melhor, também para o Cleison, para o Romero e para o Casim, que fica aí, né? A dúvida, eu acho que ele ainda vai manter o Casim, especialmente contra o São Paulo. E testar também alguns jogadores que são opções, né? É a chance da fiel torcida conhecer melhor o Matheus Vital. O Pedrinho também ganha uma oportunidade, ele que andou reclamando de que não tem jogado. Tem que baixar um pouquinho a bola, esperar a oportunidade mesmo. Até porque às vezes que ele entrou não foi tão brilhante assim. Não gosto muito de jogador que reclama falta de oportunidade. Tem que aproveitar quando tem a oportunidade e fazer jus. Essa é a questão. É mais uma oportunidade também de observar o Júnior Dutra jogando como homem de referência, como 9. Ele pode jogar tanto aberto como centralizado. Mesmo assim, ele prefere até jogar mais aberto, mas ele já teve algumas oportunidades jogando como 9. E como 9 ele entrou, marcou um gol, poderia ter feito outro. E é uma esperança de gols para o Corinthians, que não conseguiu ainda encontrar o nome ideal para substituir o Jô, meu querido Flávio Prado. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportivo. Boa noite. Bom, é o normal. Não dá para você trabalhar um time que vai jogar o ano inteiro, várias competições, com 10 dias de pré-temporada. É ridículo. Isso é uma coisa inaceitável, desumana e, inclusive, proibida pela lei. É que a lei aqui no Brasil não serve para coisa nenhuma, né? Mas alguns optaram, como o Dorival, por já começar poupando o time. E outros vão ter que poupar no transcorrer dos jogos, como é o caso hoje. Vai meter a reserveira. Só quem está um pouquinho melhor é que vai jogar, mas depois não vai jogar no outro jogo. Não tem jeito, não tem como. Não existe milagre. Se não fizer isso, os jogadores vão estourar. Não tem jeito, não adianta. As pessoas às vezes argumentam, não, mas o cara é bem remunerado. Aí é uma questão de você economizar o seu dinheiro. É claro. Porque se o cara continuar jogando, ele vai estourar. E se ele estourar, ele vai ganhar sem jogar. Então, não adianta, é uma questão inteligente. O Corinthians tem uma comissão técnica extremamente competente e que sabe o que faz. E, claro, sentiu que poderia usá-los nos 2 primeiros jogos, mas em algum momento teria que poupar. O Ferroviário tem um detalhe bem interessante que é o técnico, né? O PC, ele é técnico de futsal, agora já faz um tempinho que está com a Ferroviária, mas é muito legal. Eu acho que hoje a gente tem o jogador do drible, que é aquilo que falta, né? Quando a gente parou de acreditar no drible, o futebol brasileiro começou a ter problemas. E hoje o jogador do drible é o jogador do futsal. Né? Não há um preparo para o drible na base, nos times grandes. Há aquele condicionamento tático que eu acho legal, mas em alguns momentos tolhendo o drible. O drible é necessário, é fundamental. É o que quebra as linhas que são montadas. Se você olhar, ontem, por exemplo, estava vendo o Manchester City e Bristol City, e os caras meteram 200 caras lá atrás. Como é que o Guardiola quebrou isso? Com o drible do Sané. Não tem jeito. Como é que o PSG faz? Joga com o Neymar quebrando as linhas. É o jeito que você tem. E aqui a gente perdeu isso. Então você tem muita dificuldade. Depende da bola parada, depende do lance individual, quando o drible é necessário. Claro. E o drible vem do futsal, né? Então é por isso que eu acho que é legal ter um técnico de futsal trabalhando no time principal. Tá certo. Bom, e agora eu trago para vocês a enquete que está no ar no site gazetesportiva.com e é a seguinte: qual será o resultado da partida entre Corinthians e Ferroviária? Vitória do Corinthians, empate ou vitória da Ferroviária? Acesse o site e vote resultado no final do programa de hoje. Dá para apostar numa vitória da Ferroviária sobre o Corinthians? Apesar da Ferroviária estar treinando há mais tempo, de só ter empatado aí nessas 2 primeiras rodadas. Bragantino no meio do Santos, São Paulo empatou 0-0 com o Novo Horizontino. Então você aposta na vitória ganhou? Da Ferroviária? Não, acho da Corinthians. Tá vendo? Não teve nexo isso. Não, claro que teve. É que você falou assim, como é que vai apostar numa vitória da Ferroviária? Ele quer discordar de mim. É isso que ele quer. É isso aí. Se você falasse do Corinthians, ele ia falar o contrário. Ele ia falar. Essa coisa familiar é que me atormenta um pouco. Tudo indica que o Corinthians vai ganhar o jogo. Ele tem um elenco mais forte, apesar dos desfalques. Não lavou a louça, tô bravo. Hoje da Corinthians, você que não lavou a louça. Bom, 2 partidas rolaram ontem pela Liga de Basquete Feminino. Em São Luís do Maranhão, o Veracruz Campinas visitou o Sampaio Basquete e levou a melhor, 53-41. O time do interior de São Paulo segue com 100% de aproveitamento na competição, com 3 vitórias em 3 jogos. Já o Uninassal Basquete fez o dever de casa e conquistou a primeira vitória na Liga, 70-55 sobre o Funvic. Ituano, que ainda não venceu nenhum jogo na competição. Fala. É isso aí.
Não, primeiramente queria agradecer ao programa Mulheres. Hoje tive a oportunidade de participar lá do programa, ao lado Muito da legal. Luz, falando justamente da transmissão do próximo domingo. Eu gosto muito de destacar isso. O esporte ele só se populariza mesmo com a transmissão. O vôlei se tornou o que é hoje, por exemplo, e era o terceiro esporte no país, por causa da sequência de transmissões e tudo mais. E o basquete foi perdendo espaço justamente por causa disso. Então, o basquete feminino, por exemplo, há 2 décadas não era não tinha transmissão pela TV aberta. E aí, muito me honra, muito me orgulho, falo da TV Gazeta, né? Está cumprindo esse papel de mostrar novamente o basquete feminino todos os domingos. Todos os domingos, os jogos começam às 3, mas a gente abre a transmissão às 14h50, 10 para as 3, horário de Brasília, e o convite está feito. Neste domingo... E é ao vivo o jogo, né, vivo, gente? É muito legal a transmissão ao vivo. Então, neste domingo, a partir das 14h50, ou 10 para as 3, popularmente se diz, teremos Blumenau e Presidente Venceslau. Jogo ao vivo que nós mostramos para você. A narração é minha e os comentários da grande Ellen Luz. Muito legal. Dá até para escutar o barulhinho do tênis na quadra. Dá para ouvir muita coisa. É muito legal, gente. É muito Mas o mais basquete. Importante, né, de ver essa... Sabe, é um jogo muito dinâmico, de muita velocidade. Cada pessoa se destaca num esporte na escola. Por exemplo, o Celso se destacava no ping-pong. O Flávio em bocha. Eu era no basquete. Tá Não, o Flávio era peteca. Peteca. E você Peteca. pira a pipa pelo ventilador da vovó, não é? Eu só falo na presença do meu advogado, senão... O assunto agora é o futebol da Europa. O Manchester City venceu o Bristol por 3-1 e garantiu a vaga para a final da Liga Inglesa na Copa do Rei. A festa foi da torcida do Sevilha, que venceu o Atlético de Madrid por 3-2 e avançou para a semifinal. Veja os gols. E pelo jeito, né, Flávio? Pode ser a primeira de muitas conquistas. O City tem um projeto ambicioso de ganhar tudo esse ano. E é possível. O time dele é o melhor time do mundo mesmo. Eu fiz um post no blog... Acha melhor que o PSG? Acho. Eu fiz um post no blog Gazeta Esportiva, que eu até recomendo para vocês, sobre o que é o Manchester City hoje. Ele era um time de futebol, hoje ele é uma multinacional. Ele é um grupo, é uma franquia de futebol. Ele tem vários times pelo mundo. Tem um time no Uruguai, tem um time na Venezuela, tem um time nos Estados Unidos. Com o próprio nome? Não, tá. O New York City é deles. O Torque do Uruguai é deles. O Girona, 44% é deles. O Hertz da Austrália é deles. E por aí vai, é do grupo. Tá. E eles estão fazendo franquias mundiais de futebol. Tem um time em Caracas, tem um time em Gana, que são só de observação, e por aí vai. Eles estão criando uma... Aqui nós ainda estamos decidindo a eleição para aquele que dá mais dinheiro para o cara da bocha, para o cara que trata melhor a piscina, e lá é uma hold, é um troço mundial. E a presença do Guardiola já era pensada no sentido de o nível Guardiola chamar atenção para o centro da holding e as ideias do Guardiola serem passadas para esses grupos, para que eles revelem jogadores do jeito que interessa ao Guardiola. Então, recentemente, foi um jogador brasileiro lá para o Girona. E por aí vai. É um negócio imenso, grandioso, e que aqui a gente está ainda engatinhando, né? Uma coisa assim muito pequena. A gente continua pensando pequenininho. E eles lá, cada vez maiores. É multinacional de futebol. Futebol, eles dizem que o projeto deles é ser a Disney do futebol. Pensa, na verdade, pequenininho, porque tem interesses envolvidos, então são poucos que têm ali a mão, né? Um dinheirinho... Eles contrataram o Ferran Soriano, que era o CEO do Barcelona. Olha os termos que a gente usa no futebol de lá. E o Barcelona não quis fazer esse projeto porque eles entendiam que o Barcelona é muito catalão, então tinha que manter aquelas tradições. Mas hoje está fazendo, sem o Ferran Soriano. Só que igual o City, não tem ninguém. Hoje é a maior estrutura de futebol, é um grande centro de divertimento, entretenimento, esporte como entretenimento. Olha que coisa sensacional. E tem muito a ver também com o fato, né, de clube-empresa. E são, por exemplo... Chelsea, se discute o dinheiro que entrava, né, se era de lavagem, dinheiro ou não, mas enfim. Mas o Chelsea com o Roman Abramovich, até então era um time tradicional, mas pequenininho, né, seguiu um projeto,
foi campeão da Liga dos Campeões da Europa e agora o Manchester City vai seguindo o mesmo caminho, mas com filosofia diferente. É que né? o Chelsea ele botou dinheiro, aí veio o fair play financeiro, da primeira vez que o City foi campeão, contestou-se isso também, e agora eles criaram um projeto que é um projeto de abrangência mundial. O jogador que eu citava é o Zeca, e Santos, ele foi lá pro Girona. Ah, foi pro Girona, não. Ele foi pro Manchester City, ele foi pra holding do City. É uma coisa meio... Olha que coisa, gente, olha que coisa. Imaginem isso. Um braço do grupo, podemos dizer assim. Imagine isso, com nomes. Eu estou falando de Manchester City, que era o primo feio da cidade feia de United, lá de Manchester. E, de repente, ele virou esse monstro. Agora, você imagine marcas como São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, teve o Pelé, Flamengo. E a gente não usa essas marcas. Um timeco, né? O Chelsea, você falou, é um timeco de nada. Os grandes times da Inglaterra sempre foram o United, o Liverpool, o Arsenal, né? E, de repente, esses timecos viram isso. E a gente, com as marcas que tem, com os nomes que tem, fica aí discutindo a eleição pro cara que dá mais dinheiro pro ping-pong. É brincadeira, gente. Bom, ainda falando de futebol europeu, a UEFA anunciou hoje os grupos da Liga das Nações, competição que a entidade criou para dar mais competitividade às seleções no período pós-Copa do Mundo. Serão ao todo 4 ligas com 12 seleções cada, divididas de acordo com o ranking da UEFA. Aí cada liga terá 4 grupos com 3 seleções em cada uma das chaves. E as seleções jogam entre si e apenas a primeira de cada grupo avança para as semifinais. E no primeiro sorteio da competição já tivemos uma chave dificílima na Liga A, a mais forte delas, olha só. O grupo 1, considerado o grupo da morte, é formado por Alemanha, França e Holanda. No 2 estão as seleções da Bélgica, Suíça e Islândia. No 3 aparecem Portugal, Itália e Polônia. Para fechar, no grupo 4 temos a Espanha, além da Inglaterra e da Croácia. O técnico da França, Didier Deschamps, diz que a competição é muito boa, pois é complicado encontrar adversários para disputa de amistosos. Ressaltou que a Liga terá grandes jogos que despertarão interesse. Espera que a seleção francesa termine em primeiro no seu grupo e consiga chegar à final. Diretor esportivo da seleção alemã, Oliver Bierhoff, acha que no papel o grupo 1 é o mais difícil. Destacou a qualidade do técnico e dos jogadores da França e reconheceu que, apesar da Holanda ter enfrentado problemas nos últimos anos, ainda é uma seleção forte. Mesmo com todas as dificuldades que a Alemanha irá enfrentar de cara, Bierhoff acredita que é um bom começo para esta nova competição. Por falar na Liga, Gareth Southgate afirmou que gosta da ideia de enfrentar equipes de alto nível. O técnico da Inglaterra relembrou os duelos contra Brasil e Alemanha, o entusiasmo de jogadores e torcedores e que é isso que precisa ser recriado para tornar o futebol internacional significativo. Essa também é a linha de pensamento do comandante da Espanha. Julen Lopetegui acredita que a Liga terá jogos brilhantes e é isso que as pessoas querem. Afirmou que será um torneio muito bem organizado, atraente para o público e para os times. A competição começa no dia 6 de setembro, com uma seleção de cada grupo avançando para as semifinais. A final deve acontecer em junho de 2019. As piores equipes de cada chave serão rebaixadas para a Liga das Nações B a partir de 2020. Isso aí é para tirar a inutilidade daqueles amistosos Gibraltar e Alemanha e tal. Então eles fizeram, a Euro vai continuar de 4 em 4 anos, e nesse período eles vão fazendo, eles ranquearam as 48 seleções, e tem até uma quarta divisão, primeira, segunda, terceira e quarta, sendo que o último ali tem Alemanha, França e Holanda. Um deles vai ser rebaixado. Aí você vai dizer, mas então não tem mais possibilidade do jogo Brasil e Alemanha? Tem, porque quando joga França e Holanda, sobra um país, são 3 por grupo. Então sobra, a Alemanha naquele dia está livre, ela pode fazer um amistoso com a Argentina, com o Peru. Eles querem criar primeiro, né, rentabilizar o negócio, claro. E segundo, e outra coisa, os campeões dos grupos já estarão classificados para a Eurocopa.
Então, você também tem esse prêmio. Tem essa motivação, digamos assim, né? Mas continua a eliminatória da Euro, para os outros que não conseguiram essa classificação, e, obviamente, Copa do Mundo, que é outra eliminatória. Mas quando tiver jogo, a ideia é ter jogos de excelência. E, ao mesmo tempo, dar chance para o time da 4ª divisão subir para a 3ª, para a 2ª e evoluindo. Mas jogando entre eles, né, no nível deles. Assim, num primeiro momento, Flávio, você até que foi um pedido das federações e tudo mais, mas tem um cheiro de caça-níquel, sabe aquela coisa cheiro, assim, é isso, né? Só que é caça euros, né? Mas claro que eu também acho, eu acho que é muito jogo de seleção. Você já tem Eurocopa, você já tem Copa do Mundo, você vai colocar mais jogo uma... de seleção. É muito acho jogo de seleção. Acho que seleção tem que jogar só de vez em quando e o clube tem que ser priorizado. Mas acho também que isso foi feito para dar uma acalmada nos clubes, que eles estavam com o saco cheio de amistosinho, sem vergonha. Pelo menos é um jogo de alto nível. Aí tem uma justificativa, né? Você chama... Os caras ameaçaram fazer um campeonato de clubes em cima da Copa do Mundo. E aí o bicho pega. Se você estiver jogando seleção brasileira e seleção, sei lá, da Costa Rica, e Corinthians e Real Madrid, no mesmo canal, no mesmo horário, qual será que o brasileiro vai assistir? É para pensar. Bom, e já que estamos falando de Europa, olha essa notícia que o jornal francês L'Équipe publicou nesta quarta-feira sobre o Neymar. Segundo a publicação francesa, o atacante brasileiro está arrependido de ter trocado a Espanha pela França, muito pelo nível do campeonato local, considerado pelo Neymar como muito defensivo e com excesso de faltas. Além disso, o brasileiro também teria dito a amigos mais próximos que prefere o campeonato espanhol do que o francês. A publicação, porém, também informa que o arrependimento está apenas no nível do torneio e não envolve a troca do Barcelona pelo Paris Saint-Germain. A notícia da insatisfação chegou, inclusive, aos responsáveis pela competição, que estão preocupados com a perda de valor que o torneio teria caso o Neymar mudasse novamente de país. Celso e Flávio, quanto bafafá do Neymar nesse começo de ano, né? A gente ainda não tem nem um ano que o Neymar está defendendo o PSG. Não está muito cedo para essa insatisfação, para ele sair brigadinho com a torcida por causa daquele lance com o Cavani, não é muito... Eu acho, sinceramente... Vocês acham que ele está criando uma situação para ir para o Real Madrid, como muita gente tem falado? Bom, primeiro, eu acho que ele foi contratado pelo Real Madrid, não pelo PSG. Por que o Real Madrid não contratou? Porque ele estava no Barcelona. Por causa do fair play financeiro. Sim. Não, seria ótimo tirar do Barcelona diretamente, mas não dava, a grana do fair play financeiro era impossível. Então fez essa ponte com o Paris Saint-Germain, que também tinha interesse, dinheiro pesado e tal. Agora ele fica um ano no PSG, dá essa valorizada no campeonato francês e volta para o Real Madrid, que aí já terá dinheiro para o fair play financeiro. Esse eu acho que é o negócio. Segundo, ele disse isso pra quem? Isso é Sob que argumento? Quando ele falou pra quê? Sabe o que acontece? Na Europa não tem quase entrevista. É muito raro o jogador dar uma entrevista. Aqui no Brasil já é ridículo esse negócio de um cara só falando, quase sempre o Zé Mané e tal. Mas pelo menos todo dia tem alguém falando, mesmo que seja o Zé Mané. Lá como não tem, os caras, olha, alguém me disse que parece que não sei o que e tal. O Neymar disse isso pra quem? E quem é que disse pro jornalista? A fonte, né? Agora, que ele deve ir pro Real Madrid, deve ir pro Real Madrid sim. Sempre ele pensou nisso. Ou vocês acham que o Neymar precisa jogar lá pra saber que o campeonato francês é fraco e tem porrada? O cara mora do lado, pô. Você não sabia isso? Os assessores dele não sabiam? Então, conversa mole, né? Não tem o menor sentido. E outra coisa, né? Tudo bem, a gente gosta do futebol arte e tal, mas tem que ver que zagueiro, em sã consciência, vai ver o cara partindo pra área dele, o cara driblando e não vai fazer nada. O Neymar adora isso. Quanto mais bate, mais ele gosta. Vai acabar babando. O Neymar, ele não liga pra isso aí, não. Mais ou menos. No campo que a gente vê ele toda hora irritadinho. Que bateu, que ele fez. Lógico, ele enche o saco do cara. Lógico. Ele deixa o cara... Chora daqui, lógico, de lá. Isso faz parte do show, né? 4 partidas hoje e outras 4 amanhã completam a 3ª rodada do Campeonato Paulista. Um jogo está acontecendo agora no estádio Gilbertão, em Lins. O São Caetano vai batendo o Linense por 1-0. Confira os outros jogos. Na noite de hoje serão realizados 3 jogos. Daqui a pouco, às 7h30, o Corinthians enfrenta a Ferroviária no Pacaembu. No mesmo horário, em Ribeirão Preto, o Botafogo, que ainda não pontuou, recebe a visita do Novo Horizontino. Mais tarde, às 9h45, São Paulo encara o Mirassol na casa do adversário, em busca da primeira vitória e dos primeiros gols no Paulistão. Amanhã serão disputadas mais 4 partidas. Às 6h30 da tarde, em Bragança Paulista, o Bragantino enfrenta o São Bento e busca manter o 100% de aproveitamento. Já em Campinas, a Ponte Preta encara o Santos às 7h30 da noite. No mesmo horário, o Ituano joga em casa contra o Santo André.
E no Allianz Parque, às 9 da noite, o Palmeiras vai em busca da terceira vitória em 3 jogos. O adversário será o Red Bull Brasil. E sobre Corinthians e Ferroviária, nós divulgamos a escalação, até comentei que o Pedrinho estava reclamando, que não era aproveitado e tal. Estava escalado, né, mas na verdade ele não vai jogar como titular. No lugar dele vai estar o Luca, portanto o Gabriel deve fazer como volante, né? E aí, se não me falha a memória, Marquinhos, Gabriel, Matheus Vital, Luca... Puxa, agora me faltou o outro que está no... E o Maicon, é isso aí. Marquinhos, Gabriel, Maicon, Matheus Vital, Luca e na frente o Júnior Dutra. Uma vitória diante do Corinthians no Pacaembu por 1-0 e uma derrota para o Linense em Campinas também por 1-0. Essa é a campanha da Ponte Preta, que amanhã vai ter uma missão complicada contra o Santos no estádio Moisés Lucarelli. A repórter Giovana Pinheiro acompanhou o treino da Macaquinha. Confira! A terça-feira foi bem movimentada em Campinas. A Ponte Preta apresentou Ronaldo, que chega por empréstimo do Sport, e Gabriel Vasconcelos, jovem promessa da base corintiana, que pertence ao clube da capital até 2019. Quando eu recebi a ligação do pessoal da Ponte Preta, eu não pensei 2 vezes, né? Pela visibilidade que é a camisa da Ponte Preta, o grande clube que é a Ponte. E como eu falei, não pensei 2 vezes, vim para cá e espero poder mostrar essa confiança toda que está sendo depositada em mim. Quando eu recebi a notícia que tinha o interesse da Ponte, que o Eduardo estava aqui, eu acho que eu não pensei nem 2 vezes, por se tratar de um cara que já trabalhou, de um cara que eu conheço, que tanto eu sou de confiança dele quanto que ele é minha, então isso pesou muito. Os 2 atletas reforçam a Macaca durante toda a temporada. Ronaldo, inclusive, veio indicado pelo técnico Eduardo Batista. Isso prova que o reconhecimento do meu trabalho foi bem feito. Isso prova que nas temporadas que joguei com ele, né, que fiz parte do grupo que ele comandou, eu fui bem. Então, isso me dá mais confiança, né? Me dá um gás a mais para que eu possa estar entrando em campo e dando o meu máximo, como sempre digo. Já Gabriel, com apenas 21 anos, sabe da concorrência que vai ter no ataque. Eu vejo com bons olhos, tanto para a equipe como para o Eduardo, né, o técnico. São jogadores de muita qualidade técnica, vai ser uma disputa boa e só quem tem que ganhar é a Ponte Preta. No Paulistão, a Ponte venceu o Corinthians na estreia e foi derrotada para o Linense em casa. Acho que contra o Linense, no jogo passado aqui, a gente teve mais chance no poder ofensivo, né? Infelizmente não aproveitamos, mas a gente tem que pensar no próximo jogo agora. Tem que pensar em fazer os gols, em reverter essas chances e essas oportunidades que o time teve, em chance de gols e assim fazer um placar e conseguir a vitória. Mesmo oscilando no início da competição, a Ponte Preta lidera o grupo B com 3 pontos. Santo André e São Paulo têm apenas 1, enquanto São Caetano é o lanterna sem pontuar. Nesta quinta-feira, às 7h30 da noite, no Moisés Lucarelli, a Macaca recebe o Santos e espera continuar sendo pedra no sapato nos clássicos paulistas. Lá tem 11, aqui também tem 11, então eu acho que não tem muita diferença não. É só se impor e fazer as coisas certas que tudo acontece. A partida, mais uma vez, será realizada com torcida única, devido à invasão de campo no último ano. O atacante Felipe Cardoso deve ser o principal retorno na equipe. O Paulistão é apenas o início da temporada e Gabriel já sabe quais são os principais objetivos para 2018. O maior objetivo do grupo todo e da Ponte Preta é o acesso para a volta da Série A de 2019, né? A gente vai fazer um Paulista muito forte, a gente também vai brigar pela Copa do Brasil, mas o grande objetivo principal do grupo e nosso, né, é essa subida para a Série A de 2019. Espero poder ajudar, como eu falei, com gols, assistências e muita vontade. No Santos, o técnico Jair Ventura vive a expectativa de ver a equipe apresentar contra a Ponte Preta um futebol bem melhor do que aquele jogado na derrota para o Bragantino por 1-0 na última segunda-feira. O repórter Adriano Dolfi tem as informações do Peixe. O Santos teve uma boa estreia, que gerou muita expectativa. Mas no segundo jogo,
derrota para o Bragantino já deixou a torcida desconfiada, principalmente pela ausência na criatividade do meio de campo. A atuação ruim do lateral esquerdo Romário e o pênalti perdido pelo centroavante Rodrigão. A diretoria afirma que está no mercado em busca de novas opções. O nome mais aguardado até o momento é o de Gabriel, o Gabigol. O atleta, porém, está em fase final de negociação com o Peixe e é aguardado este acerto para ainda esta semana. Se tem jogador chegando, tem profissional da diretoria deixando o Peixe. O ex-jogador Clodoaldo Tavares Santana está deixando o clube na função de coordenador administrativo. Em nota oficial, a diretoria do Santos agradeceu os serviços prestados. O ex-jogador estava no Peixe desde 2016 nesta função. Para o duelo desta quinta com a Ponte Preta em Campinas, o treinador continua sem Lucas Veríssimo lesionado. É bem provável que a mesma equipe que perdeu para o Bragantino inicie o duelo em Campinas. Claro, num puro exercício de adivinhação. O técnico Jair Ventura só liberou imagens do aquecimento. Detalhe é que não houve nem entrevista coletiva. Líder do Grupo D, o Peixe terá pela frente ainda o Ituano no domingo, jogo que vai acontecer no estádio do Pacaembu. Acho curioso, né? Porque quando a Ponte está na frente, tal, Flávio, aqui, ó, é a macaquinha, tal, não vê ninguém na frente. Mas ela é líder do grupo. Não, tudo bem, mas perdeu pro Linense, né? Mas ganhou do Corinthians. Ah, tudo bem. E, bom, ganhou do campeão brasileiro, do campeão paulista. Ganhou já valeu, já. Não, valeu não, mas e ela é líder do campeonato. E contra o Santos? Eu acho que a Ponte é favorita. É? Eu acho. É. Eu vi o Santos jogar contra o Bragantino. O problema é que era o Moisés Lucarelli, né? É. Sei lá por que raios a Ponte Preta não joga em casa, mas eu não, acho que a Ponte pode ganhar o jogo amanhã, assim. É possível que vença o jogo. O Santos está com muito problema, viu? Não. O Santos perdeu o Ricardo Oliveira, perdeu o Lucas Lima e perdeu o Bruno Henrique. Que está com esse problema nos olhos. Se Deus quiser, não será nada de grave. Mas o Santos está com dificuldade. O jogo contra o Bragantino, ele atacou muito, mas não conseguiu seu objetivo. Perdeu o pênalti no último minuto. Eu não vi Ponte e Linense porque estava vendo outro jogo. Mas o jogo contra o Corinthians, a Ponte, embora não tenha jogado um grande futebol, não foi pior do que o Santos, realmente. E sonhou com reforço, até agora nada de significativo. O Gabigol era um sonho que não se confirmou. Enquanto não resolver a parada do salário. Quem vai pagar, né? Benfica ou Inter, não dá. Então, agora, só espero também, gente, o Jair Ventura, tudo bem, é um nome que ainda está em afirmação, mas ele fez um bom trabalho no Botafogo, com poucos recursos, né? Especialmente no ano passado. Acho que já tinha sido um feito no ano retrasado, quando ele conseguiu classificar o Botafogo para a Libertadores da América. Aí entra numa Libertadores, com pouco espaço de pré-temporada, passa por 2 eliminatórias, passa pela primeira fase da Libertadores com sobra. Tanto que o Flamengo, com todo o investimento, não passou na primeira fase. Quer dizer, então tudo isso é um trabalho que você tem que reverenciar. Agora, não dá para fazer da noite para o dia uma maravilha. Ele está chegando agora no Santos. Ele não tem material humano, sinceramente não tem material humano. A própria ideia do jogo, né? O Jair, ele jogou durante esse período todo de uma maneira pragmática. O Santos tem outra ideia de jogo, que eu não sei se ele vai tentar impor, se ele vai colocar as ideias dele, mas a verdade é que gente, o futebol não começou ainda, nós estamos com a 3ª rodada do Campeonato Paulista, mas aí já a grosso modo é um campeonato mas aí já vai Vamos imaginar que o Santos de repente tropeça em Campinas. Aí já começa a burburinhar o Jair Ventura, né? Aí você pode falar o que ela quiser, mas você não pode... E aí você vê o perigo de um campeonato paulista, que todo mundo, não vale mais a mesma coisa, não tem mais o mesmo prestígio. Mas serve para quê? Para derrubar treinador precocemente. Eduardo Batista caiu por quê? Né? Mas é por isso que você não pode levar esse troço ao pé da letra. E o Santos, Flávio, está cogitando a volta do Wesley. Wesley que jogou pelo Palmeiras. Tá de brincadeira. Poxa vida. Isso aí é para você rir. Por exemplo, a gente viu aqui a entrevista do novo presidente do Santos, que parece uma pessoa muito bem... como se diz? Uma pessoa muito bem... Intencionada. Essa era a palavra. Bem intencionada e tal. Mas às vezes, de repente, você vê algumas declarações
Porque não basta só a boa intenção, tem que conhecer do riscado de maneira, assim, profissional. Então, 2 declarações me deixaram, assim, digamos, apavorado. Uma delas, que esse Santos, sem Ricardo Oliveira e Lucas Lima, é tão bom quanto o Santos do ano passado, porque o Lucas Lima e o Ricardo Oliveira não estavam jogando nada. Tem uma certa ironia, mas não é verdade. Né? Segundo, vamos trair o Jair Ventura, que vai preservar o DNA do futebol ofensivo. Gente, quem acompanha o trabalho do Jair Ventura sabe que até agora ele não apresentou nada de ofensivo. Então isso mostra uma falta de intimidade com o mundo do futebol muito grande. Até eu senti um certo constrangimento do Jair Ventura quando questionado sobre isso. E com um time limitado que tem, Flávio, primeira coisa é fechar a casinha mesmo, para não... que se bota o time lá na frente, perde 1, perde 2, perde 3, não fica. Então, para depois ganhar confiança... Deveria ficar e criar um sistema bonito de jogo. Eu sou muito favorável, tenho falado muito sobre, e até escrito muito, né, que é para ficar registrado, se a gente não cuidar da beleza do jogo, o futebol brasileiro vai perder cada vez mais espaço. Não, esse jogo feio. E eu entendo o que você quer dizer, porque você não está dizendo que você quer que se jogue assim. E sim, o cara usar isso como legítima defesa para defender o cargo, mas nós vamos nos ferrar, porque o jogo está muito feio. Mas é o que acontece. Hoje, Celso, quando a gente era criança, tinha o nosso... E era um jogo bonito, era legal. Mas mesmo que fosse feio, só tinha aquilo. Hoje você tem grau de comparação. Hoje você olha o Messi jogar, depois de 2 horas está jogando um jogo horroroso de Campeonato Paulista. É complicado. Quando você via um time grande jogando do meio campo para trás, o adversário quer, tá jogando como um time pequeno, né? Tinha essa pecha de, né? Retranca não é para grande, né? Hoje todo mundo joga assim, é complicado isso. Bom, você quer receber as novidades do seu time no Facebook? Acordar de manhã, e olhar ali? Tem Mojimirim lá? Tem Mojimirim, a gente vai mandar para você, só para você. Então, vai lá na página do Face do Gazeta Esportiva, né? Gazeta Esportiva, clique no botão enviar mensagem e selecione a opção receber novidades prontinho. Aí todo dia de manhã eu vou te mandar uma mensagem. É só você escolher o seu clube do coração. Todo dia, cedinho, vou acordar, vou te mandar uma mensagem com as últimas novidades do seu time. Tá combinado? Se eu não mandar, você reclama, mas eu vou mandar, tá bom? Ficou fácil? Vou aproveitar o quê, Rodolfo? É o seguinte, nem o Agenor? Não, um beijo pro seu Agenor, mas eu não vi docinho hoje não, Rodolfo. Não teve? Então tá bom. Conversa de louco. Compartilha com a gente o que está acontecendo, que ninguém está entendendo nada. Rodolfo, que é o meu diretor, essa coisa aqui é o meu diretor, né? Então, ele tá falando comigo aqui do seu Agenor, mas eu não recebi os docinhos hoje. Mas quem é seu Agenor? Seu Agenor Vieira da Silva, que sempre manda pra gente docinhos, então bala, explica isso. Bombom. O telespectador já sabe, né? Seu Agenor, de qualquer forma, com bala, sem bala... Um beijo para o senhor bem grande, tá? Hora de falar do São Paulo, que logo mais às 9h45 vai tentar a primeira vitória no Paulistão contra o Mirassol fora de casa. O atacante Marcos Guilherme falou da expectativa para o jogo e também falou sobre o atual momento do tricolor neste início de temporada. O São Paulo terminou a temporada passada respirando aliviado após passar várias rodadas na zona de rebaixamento e conseguir escapar na reta final. Mas parece que o pesadelo não acabou. Depois de perder nomes importantes como Hernanes e Lucas Prato, o tricolor está passando por um início complicado no Campeonato Paulista, com derrota na estreia e empate sem gols no segundo jogo, chegando à terceira rodada nesta quarta-feira, já pressionado por resultados. Eu acho que não podemos carregar o que passou no ano passado para esse ano. Claro que aprendemos e muito, mas agora é um novo ano. Novas expectativas, então não podemos carregar esse peso aí do ano passado para 2018. Para complicar ainda mais a situação, o técnico Dorival Júnior ganhou um desfalque de última hora. O meia Cueva, que foi multado pela diretoria por se apresentar com uma semana de atraso, não gostou de começar o ano no banco de reservas. Pediu para não viajar com o grupo para Mirassol e manifestou o desejo de ser negociado. Com isso, o São Paulo vai ter que apostar mais uma vez na base. E o escolhido deve ser Shailon. São jogadores de muita qualidade. Como eu já havia falado no ano passado, sempre os jogadores que vêm lá de Cotia trabalhar conosco, sempre vindo muito bem. São Paulo tem muito premiado com relação a isso, porque pode dar para ver na Copa São Paulo também, são vários jogadores de muita qualidade. Para esse confronto contra o Mirassol, o tricolor deve entrar em campo com Sidão no gol,
Éder Militão, Rodrigo Caio, Anderson Martins e Edmar na linha defensiva, Jusilei na cabeça da área, Petrus e Shailon na armação, com Marcos Guilherme e Brenner mais à frente e Diego Souza no comando de ataque. O técnico é Dorival Júnior. Bom, aí o São Paulo vai com aquilo que teoricamente seria o time titular, mais o Cueva se voltar a jogar, se recuperar, se virar profissional. E é o tempo, né, que ele precisava mesmo, porque agora o São Paulo tem ele explicava domingo no Mesa Redonda, ele tem uma sequência de 5 jogos em 12 dias. Como é que você vai lançar o elenco assim? Não é? Então é complicado. Existe uma ciência, não é uma coisa simples. Hoje o jogo de futebol, ele é todo uma... Como tudo, né, Celso? É tudo uma ciência. A velocidade é maior, o que se anda no campo, corre no campo é muito maior do que era no passado. Né? A chegada, porque assim, o condicionamento físico hoje é coisa fundamental. Agora, o Cueva, Flávio, assim... O São Paulo disse que conta com ele para a temporada, se recusou a negociá-lo, ele pediu para ser negociado. Muito cheio de mimimi também. Em primeiro lugar, eu dizia ontem aqui no Gazeta Esportiva, o jogador é indisciplinado, não tem senso profissional, não é a primeira vez que ele se atrasa para uma representação. Por mais que tenha justificado, que tinha lá, que fazia uma campanha publicitária no Peru. Segundo, não tem o senso de profissionalismo, ele não pensa que se ele treinou uma semana depois dos outros, ele está num degrau abaixo em termos de condicionamento. Aí reclama porque ficou na reserva. E aí falta respeito com o treinador, falta respeito com o companheiro que jogou. E mente, né? Porque ele falou uma coisa para a comissão técnica e publicou outra. Sim. Ou seja, é um cara que não serve. O São Paulo é grande demais para qualquer coisa. É porque ele publicou que ele estava se sentindo menos importante por não ter sido escalado. E falou outra coisa. Quer dizer, o São Paulo já tem, ele usa 10, né? Bom, 10 de São Paulo foi Pedro Rocha. O Raí era 8, mas era... Pelo amor de Deus, o que é isso? O que é Cueva, pô? Zé, como diz o Chico Lang, é um Zé Manezinho. Ele não tem nem tamanho de jogador de futebol. Não, estou falando sério. Pelo amor. O cara, camisa que foi usada por Pedro Rocha, hoje qualquer Cueva ainda esnoba. O cara tá brincando, né? O cara tá com piada. Gerson. Olha os caras que o São Paulo teve. Sabe, é ridículo. A diretoria do São Paulo, eu espero que tome a devida providência, enquadra esse cara. Mete uma multa, não vende, dificulta. Mas tem que ter profissional, tem que ter centro. Acredito que o Raí possa fazer isso aí, porque o Raí sabe o que não significa Cueva. Cueva não é nada. Cueva não é nada. E outra, você não... Mesmo que ele fosse, você não pode contar com ele. Ele é irresponsável. Assim, então não adianta você ficar badalando um cara que não vai tirar retorno. Eu até entendo o que você está falando. É que para o momento do São Paulo, por elenco que tem, ele ainda é um jogador que... Sim, mas ele não quer jogar. Se você puder contar, não vai pode, ser importante. Ele não quer trabalhar. Aí você bajula um irresponsável desse, que é um Zé Mané, que é um jogador nota 6 no máximo. Se ele fosse bom, ele não jogava aqui, ele jogava na Europa. Qual é o time europeu que tem interesse nele? For jogar, vai jogar lá na Conchichina. É um jogadorzinho. Não, e eu acho, lá no site gazetesportiva.com, hoje a gente publicou de manhã o seguinte: Cueva acumula atos de descaso no São Paulo, relembre. Então, para o pessoal relembrar todos os episódios de descaso que ele teve já em relação ao time, né? E agora, o próprio Dorival. E aí, Michele, por favor, você que tem uma equipe bala, que é do nosso site, procura o que ele fez que presta para o São Paulo. Muito pouco. Um começo de ano promissor e só. Em julho do ano passado, às vésperas do clássico contra o Santos na Vila Belmiro, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, Cueva se recusou a descer para o litoral sul, já desejoso em ser negociado. Na época, ele estava seduzido com o suposto interesse do futebol turco. E aí o Dorival entregou para a diretoria. E não adiantou muita coisa. Então, enfim, aí você pode entrar lá e conferir todos os atos estranhos do Cueva no São Paulo. E uma boa notícia para os palmeirenses: o Verdão renovou agora há pouco, também está lá no site gazetesportiva.com, na manchete, atacante Keno, fica até o final de 2021 e é 100% do Palmeiras. O clube paulista, que já tinha 60% dos direitos do atleta, anunciou agora a compra dos outros 40% que pertenciam ao São José do Rio Grande do Sul. O Keno também receberá um aumento salarial e quem traz mais informações do Verdão é o repórter Alexandre Silvestre. Olha só.
Fala pessoal, o treinamento de hoje do Palmeiras foi fechado para a imprensa. A atividade aconteceu no Allianz Parque, palco da partida de amanhã do Verdão pelo Campeonato Paulista diante do Red Bull. O Verdão vem de 2 vitórias, conseguiu repetir a escalação no segundo jogo e pode repetir a dose amanhã. É o que pretende o professor Roger Machado, que conversou com a gente nesta tarde aqui na Academia de Futebol. A ideia sempre que possível é tentar repetir a equipe nesse primeiro momento. Uma coisa assim, menos do que a sequência de jogos quarta e domingo, o que pesa nesse momento é justamente o tempo pequeno de pré-temporada. Agora, se houver necessidade da gente resguardar um outro atleta, nós faremos. A ideia é tentar dar continuidade, mas ainda nós temos hoje, no jogo passado, como eu mencionei na coletiva, a decisão foi tomada quase que no almoço do dia do jogo. Alguma chance de Moisés ou Scarpa aparecerem no banco, pelo menos amanhã ou não? O Moisés está num processo mais acelerado, né, do que o Scarpa. O Scarpa está treinando, acho que com bola, acho que menos de uma semana. Agora o Moisés já vem nessa pré-temporada estendida há mais tempo no campo. Isso dá uma vantagem para o Moisés. O Roger me disse depois da entrevista que se o jogo de amanhã estiver bom para o Palmeiras, propício, ele colocará o Moisés por alguns minutinhos para o Moisés ganhar ritmo de jogo. É o Palmeiras em busca de sua evolução para o Campeonato Paulista, também para a Libertadores e para as demais competições. E para continuar subindo de produção, é importante também reconhecer erros. E erros aconteceram na partida anterior, em Ribeirão Preto, na vitória sobre o Botafogo. Ter a posse de bola e ficar com a bola, a posse é um meio, a posse não é fim. A posse é um meio para que a gente consiga chegar no último terço do campo do adversário e finalizar gol. Até bem perto dos 30 minutos do primeiro tempo, entendendo que estava de fato muito quente, era importante ficar com a bola. A gente atacou pouco as diagonais, que nos permitiriam levar o adversário para perto do seu gol e criar oportunidades de dentro da área. Isso a gente precisa ajustar. Tá aí o Roger contente com a evolução do time, o Palmeiras partindo para a terceira rodada no Campeonato Paulista e aliviado com a permanência de Dudu, que ontem revelou publicamente ter recusado uma proposta milionária do futebol chinês para continuar no Verdão. Quando se deseja construir história, se marcar uma geração vitoriosa, é preciso permanecer. E como jovem que haverá momentos para pensar em outras questões que não de marcar a história dentro de um clube. E como ele é jovem, tem outras ambições, além da parte financeira, que eu tenho certeza que pesam muito nesse momento. Isso o torcedor reconhece, o esforço em abrir mão de uma vantagem financeira pela permanência na casa. Eu fico sempre desconfiado quando eu ouço assim, deixou de aceitar uma proposta milionária por amor. Ele ganhou uma grana legal no Palmeiras, sim, mas às vezes é que não dá para saber que condição é essa proposta, onde ele ia morar. Mas realmente, normalmente, o cara quando vai ganhar uma grana é bom ele decidir a vida dele. Você vê o Giovânio, ele perdeu 2 anos lá na China, mas a família dele, quando era o trabalho dele, ele viu no mês, ele contou, ele era bem humildezinho, né? A família dele hoje está rica. E o cara é um profissional, ele precisa resolver a grana da família. A gente vê tanto ex-jogador maravilhoso, com dificuldade, então pelo menos essa molecada não vai passar por isso. Ô Michele, falei agora com pessoas ligadas ao Gabigol e parece que saiu daquela estagnação. A Inter não ia pagar, o Benfica não ia pagar, parece que agora começa a caminhar. Estão começando a conversar, como ele já está acertado com o Santos, tempo de contrato de salário, falta quem vai pagar a diferença lá. Estava parado, parece que andou um pouquinho mais. De repente, daqui a pouco, o Gabigol se acerta no Santos. E é de interesse, porque... A gente falava agora que o Santos não tem... não tem. É bom para o Santos e é bom também, de repente, para a Inter, que bota, quem sabe, consegue recuperar o mico, né? Porque foi um valor perdido. Mas deram chance para esse menino? Porque quando ele entrou, ele jogou bem também. Bom, resultado final da nossa enquete, a pergunta foi a seguinte: qual que vai ser o resultado entre Corinthians e Ferroviária? E a maioria do povão respondeu que vai dar... Ferroviária, é sacanagem, 79% dos votos. Não dá.
Bom, o Gazeta Esportiva de hoje fica por aqui. A gente encerra o programa relembrando os 15 anos sem sabotagem. Tchau. Tchau. Abraço, tchau.